cultura e diversidade entre os países de língua portuguesa. Rafael acelerava pela estrada deserta, com o horizonte em chama. O calor do sol quase o fazia delirar, e sua mente vagava entre as memórias de sua família, que deixara para trás. O movimento constante das rodas sobre o asfalto ecoava uma solidão profunda. Era mais um dia, mais uma viagem, e as horas se arrastavam como uma tortura. Mas aquela viagem seria diferente. Havia algo no ar, uma sensação de que algo ia acontecer. Nesse momento, a estrada sinuosa revelava uma cena que parou seu coração. À margem da pista, uma mulher se agitava nervosamente. Clara. Seus 3 filhos, pequenos e inquietos, se agarravam a ela, os olhos cheios de medo e incerteza. O carro estava parado, com a capô levantado. O desespero tinha o cheiro da poeira levantada e das lágrimas que se escondiam nas faces das crianças. Rafael sentiu um nó na garganta, um impulso incontrolável de ajudá-la. Ele parou o caminhão e saiu. "Oi, posso ajudar?" perguntou, tentando parecer gentil, mas seu interior fervia com a tensão que sentia no ar. Clara olhou para ele com uma mistura de alívio e receio. "Meu carro quebrou. Não temos para onde ir e estamos sem dinheiro." As palavras saíram como um sussurro trêmulo, e foi como se uma parede caísse. Rafael sentiu o peso da sua realidade. Ele queria ajudar, mas também trazia sua própria dor. Enquanto tentava entender a situação, percebeu que havia algo mais, olhares furtivos dos arredores. O vento carregava uma sensação de vigilância. A mulher estava com medo. Quem a estava observando? O aperto no peito de Rafael intensificou. Ele decidiu que não apenas a ajudaria, mas ficaria por perto, como uma sombra, para que nada de mal acontecesse. Mas o que Clara não revelou a ele foi mais sombrio do que qualquer drama que ele pudesse imaginar. Seu marido, que costumava ser seu porto seguro, havia desaparecido há meses. E com essa perda, uma organização obscura havia surgido nas sombras de suas vidas, manipulando e vigiando cada movimento. O que a tornava uma mãe, não apenas aflita, mas uma presa. Rafael não tinha ideia do que estava prestes a se envolver. Com o passar das horas, enquanto tentavam reanimar, o carro, Clara contou mais sobre seu marido, sobre como ele se meterá em assuntos perigosos e como sua vida agora estava em risco. A tensão aumentava. O coração de Rafael batia mais rápido e sua mente corria, pensando na própria família que estava por trás daquelas horas passadas na estrada. Ele se sentia dividido. Em um momento fugaz, o telefone de Clara tocou, e quando ela atendeu, a cor desapareceu de seu rosto. Havia um aviso. Rafael podia sentir que tudo estava prestes a desabar. Em meio ao caos, surgiu uma reviravolta. A voz ao telefone revelou que o marido de Clara estava vivo, mas em perigo. Rafael ficou paralisado. Tudo que ele conhecia em sua vida de solidão balançava. Ele poderia voltar à sua rotina e deixar Clara com seus problemas, ou tomaria uma atitude. Decidiu que não ia desistir tão facilmente. Num gesto inconsciente de proteção e solidariedade, ele olhou nos olhos de Clara e viu a chama da esperança. O que ele escolheria? Juntar-se a ela nessa tempestade emocional e lutar por algo que nunca tinha experimentado verdadeiramente? As barreiras que ele sempre erguera começaram a desmoronar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Nada parecia mudar, enquanto o coração de Rafael pulsava com uma força que beirava o insuportável. Clara, com o rosto iluminado pela esperança, aguardava ansiosa pela conversa que estaria por vir. O que ele faria naquele momento? Por um instante, ele sentiu que tudo poderia dar certo. Mas tudo mudou num piscar de olhos. O telefone de Clara ainda estava colado ao seu ouvido quando ela soltou um grito estridente. A voz no outro lado a deixara em pânico. Não se mova. Eles sabem onde você está. Rafael congelou. O mundo ao seu redor se esvaziou, e o som do vento no asfalto desapareceu. Clara caiu de joelhos, as mãos tremendo, enquanto os filhos a cercavam, sem entender. Meu Deus, o que está acontecendo? Rafael murmurou, enquanto ela olhava para ele com um desespero que parecia perfurar sua alma. Clara balançou a cabeça, como se tentasse dispersar a realidade opressiva que a cercava. Eu não posso voltar para casa, disse, com a voz sufocada. Eles não vão parar, eles. Antes que pudesse terminar, um carro apareceu na curva da estrada. Um veículo escuro, do qual ele não conseguia ver as placas. O coração de Rafael disparou. Ele sentiu um impulso primal de proteger Clara. E as crianças? O carro parou em um rangido agudo, e uma figura emergiu da sombra. Era um homem, alto e imponente, com um olhar que emanava frieza. Clara! O homem gritou, avançando na direção deles. A mulher se encolheu, e os filhos se apertaram contra ela. Rafael deu um passo à frente, determinado a se tornar um escudo. Mas o homem apenas sorriu, um sorriso gelado que não chegava aos olhos. Você realmente achou que poderia escapar? Sua voz era como um veneno, doce e mortal. Rafael olhou para Clara, e viu algo que nunca imaginou. Nas profundezas de seus olhos, havia um brilho, uma chama que não era de esperança, mas de algo muito mais pesado. Você o traiu? O homem continuou, sem desviar o olhar. O ambiente se tornara hostil, cada palavra carregava um peso angustiante. Clara estava em choque, cada respiração parecendo um esforço monumental. Ela então se virou para Rafael, o rosto pálido. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras foram como um soco no estômago dele. O que você quer dizer? Ele perguntou, a confusão se transformando em um turbilhão de emoção. O homem se aproximava, e Clara começou a chorar. Ele não fez nada, ele só queria proteger a gente. Antes que Rafael pudesse reagir, o homem interrompeu. Proteger? Você se escondeu atrás de um novo nome, uma nova vida, e ainda assim está aqui, com ele. O olhar de Rafael se endureceu. Afirmar que aquela conversa não estava fazendo sentido era pouco. Clara não era apenas uma mãe à mercê do destino, mas envolvida num jogo muito maior, mais perigoso do que ele jamais imaginara. Então a ligação se cortou. O silêncio tomou conta da cena, pesando como um manto escuro. Clara fitou Rafael, seus olhos cheios de uma mistura de medo e desespero. Por favor, eu não queria que você soubesse. Mas meu marido não era quem você pensava essa organização. Ela hesitou, e o homem sorria como se estivesse saboreando o desespero dela. Você escolhe, Rafael. Ajude-a e pague o preço, ou fuja e salve sua própria pele. O homem deu um passo à frente. O clima mudava, o jogo estava virando. Rafael sentiu que não tinha mais escolha. O que ele faria agora? Poderia confiar naquela mulher cuja vida estava se desmoronando antes de seus olhos? E se tudo fosse uma armadilha? O nó em sua garganta aumentou. Ele olhou para os filhos, inocentes e perdidos, e suas vozes ecoavam pesada em sua mente. Ele estava diante de algo sombrio. E tudo estava prestes a mudar drasticamente. Rafael olhou para aquele homem que se aproximava. A tensão no ar era palpável. O frio na barriga se intensificou. E Clara, no chão, parecia desmoronar. Não faça nada, Rafael gritou, tomando um passo à frente, seu corpo como uma barreira entre Clara e aquele homem. A cena era de um filme de terror. Tudo parecia
tão irreal. Mas naquele momento, a única coisa que importava era proteger aquelas vidas que dependiam dele. Você acha que pode salvá-la? O homem sorriu, como se estivesse desfrutando do momento. Você não sabe nem quem é ela. Calha a boca. Rafael rosnou, o nó na garganta o sufocando. Ele sentiu a adrenalina pulando, a necessidade de agir. Mas antes que pudesse se mover, uma nova voz cortou o ar. Mãe! Um grito rápido e alto. Os filhos de Clara estavam em choque, mas havia algo mais. Do meio do mato, um garoto, não mais que 7 anos, saiu correndo brandindo um objeto cintilante na mão. Rafael olhou e instantaneamente sentiu o mundo girar. Era uma faca, refletindo o sol, e ele se percebeu em um pesadelo. O menino com a face carregada de medo. Não estava apenas assustado, ele estava em pânico. Volta, volta! Clara gritou, estendendo as mãos. Mas era tarde demais. O garoto estava perdido na emoção, e o homem à sua frente parecia saborear a cena. Olha o que você fez, Clara! Olha o que você fez! Ele riu, um som gélido que cortou os pulmões de Rafael. Você criou esse pequeno problema. E foi nesse instante que o chão sob os pés de Rafael desabou. Clara, com um olhar cheio de desespero, murmurou: Ele não é meu filho. As palavras ecoaram, congelando o momento. Ao que parece, Clara, seu passado finalmente te alcançou. O homem continuou, enquanto Rafael se sentia paralisado, os olhos fixos em Clara. O que ela acabara de dizer? Como assim não era seu filho? Então ele é bom? Rafael interrompeu. Seu coração estava em chamas, e um frio desceu por sua espinha. Sou eu quem cuida dele. Clara respondeu, a voz trêmula, o medo agora misturado com algo mais. Faça-o parar, por favor. O homem avançou, mas Rafael não se moveu. O que você está dizendo? Não, isso não pode ser verdade. As palavras saíram como um sussurro quebrado, as peças do quebra-cabeça se espalhando em sua mente. Ele é meu irmão. Clara finalmente confessou. Sua voz era um lamento. E o homem que procura nos quer por causa de um segredo antigo da minha família. Eu não sabia que ainda estava vivo. O homem semicerrou os olhos. Parecia satisfeito com a confusão. Esse é o problema, não é? Você se escondeu atrás de outra vida, mas a realidade sempre vem à tona. Agora a sua escolha. É a sua vida ou a dele? Rafael sentiu como se o chão tinha desaparecido. Ele olhou para o garoto, que tremia e não sabia o que estava em jogo. Ele não podia acreditar em nada do que acabara de ouvir. Tudo o que pensava conhecer sobre Clara se transformou em cinzas. A mulher que parecia tão vulnerável tinha um passado mais sombrio que ele podia imaginar. O homem começou a se aproximar, e Rafael se viu no meio de um dilema irremediável. Ele não sabia em quem confiar. O medo assomava a cada respiração. Poderia ajudar Clara e seu irmão? Usar essa oportunidade de escapar antes que fosse tarde demais. O intenso silêncio foi quebrado por outro grito. Desta vez mais perto, mais urgente. Rafael virou a cabeça e viu um carro se aproximando a toda velocidade. Era uma viatura, sirenes ligadas, socorro. Mas a visão da polícia somente aumentou a tensão. A cena se transformou em um turbilhão. A realidade e a confusão, os laços de confiança e traição, tudo em questão. O que Rafael faria agora, frente a um passado tão sombrio e uma escolha que poderia custar vidas? O eco da sirene se tornou ensurdecedor, e enquanto olhava para Clara e seu irmão, o dilema moral se intensificava. Ele tinha que decidir, ali, naquele momento, em que tudo estava prestes a mudar novamente. Seria um herói ou escolheria salvar a si mesmo? O destino deles dependia do que ele decidiria a seguir. A linha entre lealdade e amor se tornava cada vez mais turva, e nada jamais seria como antes. Rafael olhou para o homem que avançava, o frio na barriga crescendo. Clara estava em pânico e o garotinho com a faca, com os olhos arregalados, refletia o caos. O
O carro da polícia se aproximava, mas a tensão no ar parecia mais eletrizante do que nunca. Volta, volta! Clara gritou para o menino. Mas ele estava paralisado, tremendo, uma expressão de desafio e medo misturados no rosto pequeno. Rafael tomou uma decisão. Fica atrás de mim, ele gritou, virando-se para Clara. E seus filhos? O homem parou, um sorriso maléfico dançando nos lábios. Você realmente acha que vai conseguir protegê-los? Mas Rafael sabia que não poderia hesitar. Ele se interpôs entre Clara e o homem, o coração batendo como um tambor. Não vai machucá-los. A voz dele estava firme, mas por dentro tudo balançava. O telefone de Clara estava caindo lentamente de sua mão, o olhar se perdendo entre desespero e aquela revelação insana. Foi nesse instante que a mudança aconteceu. Um barulho estrondoso ecoou, e as árvores ao lado da estrada começavam a balançar. Uma nova figura surgiu correndo do mato, como um fantasma. Era um homem, mas não um qualquer. Ele parecia uma sombra fugidia, seu capuz cobrindo o rosto, mas a aura era familiar. Não, 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 Clara murmurou, os olhos se arregalando enquanto o homem aproximava. O desconhecido parou ao lado do homem imponente, e algo em seu olhar fez Rafael gelar. O ar pesou. Era como se alguém tivesse cortado a respiração. Você trouxe a polícia? O homem sombrio questionou, e a tensão aumentou. Rafael se virou, notando que as sirenes ficavam mais próximas. Mas o que estava acontecendo ali, em segundos, poderia ser ainda mais sério. Em um movimento rápido, a figura encapuzada retirou o capuz e, para o horror de Rafael, a essência do silêncio se despedaçou em uma revelação impensável. Era a irmã de Clara. Ele a tinha visto em fotos, sempre falava dela, mas nunca a tinha conhecido. Você está aqui? Clara perguntou, a voz embargada, um misto de pânico e alívio. Mas a irmã não respondeu. Em vez disso, ela se voltou para Rafael, olhos severos e determinantes. Você precisa entender a verdade. Rafael refletiu por um momento. O que estava acontecendo? Foi a hora que o homem alto apertou os punhos, claramente impaciente. Você está atrapalhando o que deveria ser nosso. Nosso? Clara gritou. Você não pode machucar as crianças. E não me disseram o que sei. Então todos estarão em perigo. Foi a resposta seca do homem sombrio. Rafael respirou fundo, sentindo o nó apertar na garganta. Era tudo surreal. O garoto ainda segurava a faca. E Rafael pensou em como ele estava disposto a proteger aqueles pequenos. E de repente, um estalo. A irmã de Clara deu um passo à frente, levantando a mão. A verdade é que somos mais do que parece. Você precisa saber que temos um passado, Clara. O tempo parecia parar. Do que você está falando? Clara parecia se afastar, e a tensão aumentava a cada palavra. A irmã então revelou, com voz trêmula, essa organização não nos persegue só por você, mas por causa de um segredo que envolve mãe e pai. Você não sabe, mas eles não morreram. Rafael sentiu o chão se abrir. O que era aquilo? Ele olhou entre os dois irmãos, o medidor de tensão disparando. O carro da polícia estava quase lá, mas o drama se desenrolava em uma camada ainda mais profunda. Ele teve certeza de que nada esperaria. As palavras da irmã cortaram o ar, e Rafael mal podia processar o que aquilo significava. Estamos diante de algo muito maior, e suas vidas estão em jogo, não só as nossas. O homem sombrio fez um gesto afirmativo. O olhar de Rafael se perdia, e a linha entre proteção e traição se tornava cada vez mais difusa. O que ele faria em seguida? Ele sentiu que a resposta estava prestes a abalar tudo, e ele ainda não sabia o que era. Rafael não conseguiu processar o que acabara de ouvir.
As palavras da irmã de Clara ainda ecoavam em sua mente. Ele não é meu filho, sou eu quem cuida dele. E o que Clara disse em seguida? Apenas uma fração de segundo depois, parecia transformar tudo de cabeça para baixo. Eu não sabia que você ainda estava viva. Clara falou, os olhos arregalados. A tensão pulava como uma corda no eletrocardiograma prestes a explodir. A irmã de Clara, com um semblante grave, parecia disposta a seguir adiante, mas Rafael sentiu que o ambiente estava prestes a explodir. Do nada, o homem imponente riu, sempre tão confiante. Esse é o problema, não é? Você sempre se escondeu, mas as consequências estão aqui. Agora, o que vocês vão fazer? Ele olhava para o garoto, ainda com a faca na mão, como se a situação estivesse se desenrolando como um jogo a ser observado. Rafael sentiu o coração disparar. O carro da polícia já estava quase lá, mas ele precisava agir rápido. A tensão estava a mil. Clara estava paralisada, sua irmã parecia ter um plano, e aquele homem, implacável, estava prestes a dar o golpe final. Ele precisa de proteção agora, gritou Rafael. Mas o homem só balançou a cabeça, sem se importar. Neste instante, tudo aconteceu rápido demais. Uma explosão de luz varreu a estrada. Rafael teve apenas um segundo para entender que não era a polícia que chegava. Era uma explosão. Um carro que explodiu no local, onde alguns minutos atrás ele havia parado. O barulho foi ensurdecedor, e os estilhaços do carro destruído voaram pelo ar como raios. O chão sob eles tremeu, levando todos a se jogarem ao chão. O homem imponente parou, em choque. A irmã de Clara gritou e abrigou o menino contra o chão. Rafael se virou rapidamente, protegendo Clara, esperando um ataque. Mas o que presenciou fez seu sangue congelar. Das chamas, outra figura emergiu. Era um homem que Rafael reconheceu instantaneamente. Era seu irmão, Miguel, desaparecido há anos, o mesmo que ele tinha perdido na turbulência de sua própria vida. Na confusão do momento, Rafael ficou paralisado. Miguel estava sujo, com um olhar perturbado, mas era ele. A imagem que sempre o assombrou tinha se tornado real novamente, diante de seus olhos. Rafael, Miguel gritou, a voz carregada de desespero. Eles estão aqui, precisamos sair. Os olhos de Miguel, sempre tão calmos, estavam agora cheios de pânico. O que estava acontecendo? Assim que Rafael tentou se levantar, percebeu que o homem imponente que havia ameaçado Clara ainda estava lá, mas o desespero tomou conta dele. Você não pode estar aqui, o homem exclamou, como se Miguel fosse uma sentença de morte. Rafael olhou para Clara e sua irmã. O passado de Clara, a irmã oculta, o passado de Rafael com seu irmão. Era como um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam. Tudo se esfacelava. Volte, gritou a irmã de Clara, mas não era apenas um chamado para Miguel. Era um alerta, um aviso que fazia Rafael sentir que poderia perder tudo novamente. Miguel estava em perigo. O carro da polícia finalmente chegou, as sirenes cortando a cena, mas tudo havia mudado. O homem imponente, antes tão confiante, agora estava em alerta. Isso não acabou, ele rosnou, seus olhos se ajustando aos novos acontecimentos. Rafael sabia que ali não era o fim, mas o começo de algo muito maior e mais aterrador. Tudo o que pensava entender se desfez em frações de segundo exatos. Projetos, relacionamentos, a vida que ele havia construído, tudo em cima da mentira. Em um instante, Rafael começou a ver o verdadeiro dilema diante dele. Estava certo, errado, perdido. Sentiu um nó na garganta, um peso que o impedia de respirar. Eu não sei o que fazer, murmurou, olhando para Miguel, Clara e a irmã, que agora se tornaram um mistério ainda maior. E no meio da confusão,
A verdadeira luta estava prestes a começar. O que cada um deles realmente queria? Qual era o segredo por trás daquela organização obscura? A adrenalina pulsava alta, enquanto a realidade em seu entorno começava a girar novamente. Você precisa chover com isso, Miguel gritou novamente, olhando para o homem com uma determinação que Rafael nunca tinha visto antes. E nesse momento, Rafael percebeu que todo o dilema estava longe de ser resolvido. A escolha entre permanecer ou fugir se tornaria ainda mais pesada. A sirene da polícia parecia distante, e o espaço entre eles estava prestes a se romper de uma vez por todas. No caos dos sentimentos, no embate de passados, um futuro sombrio se anunciava. O que ele faria agora? O que havia em jogo? O medo, misturado com a esperança, crescia em um crescendo emocionante. E a sombra de um novo choque pairava no ar, prestes a desagradar a todos. Rafael olhava para Miguel, seu irmão, que aparecera como um fantasma do passado. O choque era imenso. Cada batida do seu coração ecoava a incerteza, a confusão. Miguel, o quê? Como você está aqui? Ele respirava de maneira ofegante. As palavras saíram sem pensar. Não tem tempo. Eles estão chegando, Miguel exclamou. A urgência na voz, fazendo o coração de Rafael acelerar. O homem que ameaçava Clara parecia prestes a atacar. O ambiente estava tenso, e o garoto com a faca não sabia como reagir. O que você quer? Rafael exigiu saber, se virando para o homem imponente, sentindo que tinha que proteger sua família, ou o que restava dela. O homem sorriu, uma expressão maligna que ressoava com um frio familiar. Você acha que pode salvar a todos aqui? Isso é maior do que qualquer um de vocês. Uma sirene soou ao longe, mas não era suficiente para dissipar a tensão. Rafael olhou para Clara e sua irmã, ambas cheias de medo e confusão. O passado mirabolante que estava sendo revelado a cada segundo fazia o chão sob seus pés parecer instável. E quando ele olhou para o garoto, percebeu que estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Antes que ele pudesse pensar, o caos se instalou. Subitamente, um grupo de homens armados surgiu do mato, encurralando-os. O pânico se espalhou. A pressão era como uma tempestade prestes a desabar. É isso que vocês queriam? Um reencontro? Um dos novos homens, com uma cicatriz no rosto, gritou, seus olhos brilhando com fúria. Não se esqueçam do que sua família fez. Miguel encarou o homem de forma desafiadora. E você, o que quer? Nos entregar? O clima esquentou, cada palavra sendo carregada de significados ocultos. Rafael se perguntava o que mais estava sendo escondido. Ele olhou para Clara, cujos olhos estavam cheios de um desespero que cortava o coração dele. O silêncio se instalou por um momento, até que uma explosão ressoou no ar, fazendo todos se agacharem. Um local próximo ao carro da polícia explodiu, criando uma fumaça negra que os envolveu. O caos os envolveu. Os homens armados começaram a disparar, gritos e barulho cortando o ar. Era um verdadeiro campo de batalha. Corram! Rafael gritou, puxando Miguel e Clara para trás de uma árvore. O garoto, com a faca na mão, ainda parecia confuso. O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz trêmula. Por que temos que correr? Não é seguro. Não podemos ficar aqui, Miguel respondeu. Mas antes que conseguissem avançar, Rafael sentiu um puxão no peito, um peso insuportável. Clara, em meio ao tumulto, virou-se e gritou. Miguel, o que você sabe sobre essa organização? O que você não me contou? O silêncio pesava entre eles, assim que Miguel começou a falar, mas suas palavras mal saíram. Clara se virou para Rafael, os olhos cheios de lágrimas. Eu sinto muito. Eu não sabia.
O passado da nossa família está mais ligado ao que pensávamos. Neste instante, as revelações começaram a girar como um tornado, arrastando tudo ao redor. Rafael percebeu que todo aquele tempo deveria estar lidando com algo muito maior do que apenas o desaparecimento de um marido ou o medo por sua vida. A dor no peito era colossal, mas uma nova emoção estava prestes a emergir. De repente, uma das sombras se revelou mais próxima. A irmã de Clara se virou para o homem com a cicatriz e sussurrou: "Você não pode fazer isso. Eles não sabem a verdade." E então, Rafael percebeu a gravidade do que estava prestes a acontecer. O olhar de Clara era de pura angústia. Tudo o que conhecia estava se desfazendo. E quando ele pensou que não poderia ficar mais chocado, o homem de cicatriz se virou, com um sorriso desdenhoso, e disse: "A verdade? A verdade é que eu sou o responsável por sua queda, Clara. E você sabe disso." As palavras pendiam no ar como um veneno. A cada fração de segundo, Rafael se sentia mais perdido. Então um grito ecoou. O tempo parecia parar. Não era apenas a verdade se desnudando, mas um segredo mais profundo e devastador que balançava suas certezas. "O que você quer dizer com isso?" Rafael exigiu, mas já temia a resposta. O mundo em torno deles desmoronava, e ele sabia que estava prestes a explodir em algo muito mais sombrio. E no segundo em que a verdade começava a se revelar, Rafael percebeu que nada mais seria como antes. O que viria a seguir era desconhecido. Rafael olhava para o homem com a cicatriz, a tensão no ar aumentando a cada segundo. As palavras pesadas que acabara de ouvir ecoavam em sua mente. Clara, a irmã, o garoto. Tudo parecia um grande quebra-cabeça que ele não sabia montar. O calor da situação subia. A fumaça da explosão ainda pairava. E ele sentia o peso do desconhecido esmagando seu peito. "Você ainda não entendeu, não é?" O homem com a cicatriz disse, seu sorriso malicioso ressoando no caos ao redor. "O que nós sabemos sobre você, Rafael, é muito mais do que seu irmão e sua amiga imaginam." Um arrepio percorreu a espinha dele. O que esse idiota sabia sobre sua vida? "Cala a boca!" Miguel gritou, a raiva explodindo em seus olhos. "Você não vai conseguir nos intimidar." O garoto, com a faca ainda em punho, parecia mais seguro agora, pronto para a luta. E foi naquele segundo que tudo mudou. Uma figura surgiu das sombras, uma mulher, de capuz e com uma presença tão imponente que todos se viraram. As luzes da viatura da polícia iluminavam sua figura, revelando um rosto que Rafael conhecia muito bem. "Não, você não pode estar aqui," Rafael murmurou. Era Vanessa, sua ex-namorada, a pessoa que ele acreditou ter deixado para trás. Mas ali estava ela, tão real quanto a confusão que o cercava. "Eu vim para acabar com isso," Vanessa disse, a voz firme, mas os olhos dela revelavam um turbilhão de emoções. Ela olhou diretamente para o homem de cicatriz. "Você não está no controle e sabe disso." O homem cerrou os punhos, a expressão dele mudando. "Você!" A raiva dele era palpável, como se o mundo todo estivesse prestes a desabar. Rafael sentiu que a tensão estava prestes a explodir em algo incontrolável. "Isso não faz sentido," Rafael gritou, as palavras saindo antes que ele pudesse pensar. O que Vanessa tinha a ver com tudo isso? Ele olhava para Clara, seu coração acelerado. O que está acontecendo? Por que ela está aqui? Porque a verdade não pode ser escondida para sempre, Vanessa respondeu, avançando em direção a Rafael. Pode parecer um exagero, mas, para ele, cada palavra soava como um golpe. "Eu sou parte dessa história, Rafael. E você também." Rafael piscou, tentando processar. Do que ela estava falando? "Mas você se foi. Você?" "Eu tentando te proteger," ela interrompeu, a voz tremendo.
Nós não somos quem você pensa que somos. E a família de Clara está ligada a uma organização muito maior. Eu também estou. Eu sou. A cada palavra a confusão aumentava. O que está querendo dizer? E sangue de Rafael fervia. Ele olhava para Miguel, Clara, para o menino que tremia. O que mais ele não sabia? O olhar de Vanessa era profundo e penetrante. Sou uma agente infiltrada. E você está no meio de algo que pode destruir tudo. Ela disparou, seus olhos fixos nos de Rafael. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Estava lutando contra eles desde sempre e pensei que havia te deixado fora disso. Um grito soou. O garoto com a faca, em um desespero total, se virou para a figura de Vanessa. Ela está mentindo. E antes que pudesse pensar, ele avançou, a faca reluzindo sob a luz da viatura. E naquele segundo, tudo aconteceu. Vanessa, em um movimento rápido e inesperado, se lançou na frente do garoto, como um escudo. O golpe veio, e todos prenderam a respiração. O tempo parecia parar. Rafael ficou paralisado, a cena se desdobrando na sua frente. O impacto, o grito, a queda. Vanessa! Rafael gritou. O mundo inteiro parecia girar ao seu redor. Clara olhou para ele, os olhos arregalados, compridos, confusos. O homem de cicatriz estava em choque, mas Rafael não podia perder tempo. Percebeu que esse era o ponto de virada. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E quando ele estava prestes a correr para Vanessa, uma nova explosão aconteceu. Não era o carro da polícia. Era uma vila de madeira, na floresta próxima. Uma divisão, um rabo de fumaça negra. E das chamas, uma nova figura emergiu. Era uma mulher, dos mesmos traços que Clara. E, não, Rafael gritou, seu coração disparando como um tambor. Quem era essa nova mulher? Que segredo mais estava prestes a ser revelado? O peso do desconhecido se tornava insuportável. O que ele não sabia podia destruí-los a todos. E no meio daquele caos, o futuro se desvanecia em uma névoa de tensão. O tempo estava acabando. Rafael olhou para a mulher que emergia das chamas, a confusão tomando conta dele. O rosto dela era familiar. Ele piscou, tentando convencer a mente de que estava errado. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios em um sussurro trêmulo. Mas não poderia ser ela. Clara e sua irmã olharam, o desespero se espalhando. E o horizonte parecia ter se tornado um labirinto. Rafael, eu não podia te encontrar dessa forma. A voz soou carregada de dor, como se cada palavra fosse um peso. Ela parecia tão real, mas a presença dela também parecia irreal. O homem de cicatriz estava tão aturdido quanto ele. Impossível. Você deveria estar morta, ele gritou, a raiva jorrando como um rio revolto. Eu sempre estive aqui, escondida nas sombras. A mulher respondeu, seus olhos intensos cumprindo promessas de coisas não ditas. O que vocês não entendem é que o verdadeiro inimigo não é quem vocês imaginam. A tensão no ar aumentava, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Rafael estava sem palavras. O mundo havia desmoronado em uma fração de segundo. Ele olhou para Clara, depois para sua irmã. O garoto tremia em silêncio, a faca ainda firme nas mãos pequenas. O homem de cicatriz começava a sorrir de maneira sarcástica, como se estivesse saboreando o caos. Você chegou tarde, querida. Tudo já estava em movimento. O som da polícia se tornava cada vez mais próximo, mas o barulho parecia distante, como se o universo tivesse desacelerado e ele estivesse preso em uma bolha de terror. Então, tudo explodiu. Um grito cortou o ar. Um dos homens armados começava a puxar o gatilho. A cena se transformando em um filme de horror. A adrenalina fez Rafael agir. Cuidado! Ele gritou, empurrando o garoto para o lado, enquanto se lançava sobre Clara.
Mas enquanto ele se movia, a mãe deles, ou aquilo que ele pensava ser ela, avançou. Não, fique longe dele. Seu tom era urgente e cheio de autoridade. Os tiros começaram a ecoar como trovões. Rafael se jogou no chão, tentando proteger os que estavam à sua volta. Luzes brilhantes, fumaça, gritos. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. E então, em um momento de claridade no caos, algo se destacou. Ele viu uma sombra familiar em meio ao tumulto. Era Vanessa. O rosto dela estava contorcido em dor, mas havia uma determinação que ele nunca tinha visto. Não podemos ficar aqui, ela gritou, puxando-o para levantar. Mas e a minha mãe? Rafael questionou, o nó na garganta apertando. Mas a mulher não era sua mãe. Não era a figura maternal que ele tinha perdido. Era alguém que havia seguido seu próprio caminho. Ele a olhou nos olhos e ali havia raiva, mas não somente. Eu tenho uma última chance de acabar com tudo isso. A voz dela era forte. Sei o que você passou e posso ajudá-los, mas precisamos agir agora. As palavras dela reverberavam. Ele percebeu que ela não estava apenas satisfeita. Havia uma conexão que os unia, uma linha de sangue manchada por segredos. Então, tudo desmoronou. Um som forte rasgou o ar, provocando uma onda de força que os jogou ao chão. O homem de cicatriz caiu, atingido por uma bala da polícia. E quando os gritos de alerta começaram, a consternação tomou conta. Mãe! Clara gritou. E quando Rafael olhou para onde a mulher estava, notou que ela não estava mais lá. O mundo girou. A mulher que ele pensou conhecer agora parecia uma sombra, fugida em uma ilusão. O choque fez o coração dele disparar. E claro, o passado não era o único a se revelar. Ao olhar para Miguel, Rafael decidiu. Era hora de descobrir o que realmente estava acontecendo. O olhar de Miguel expressava luta interna e dor. Rafael, eu não sou quem você pensa. E isso foi tudo que Rafael pôde ouvir antes que o verdadeiro impacto do que estava no ar se transformasse em um turbilhão. Agora, a questão não era mais apenas salvar a família. Era entender o que cada um estava disposto a sacrificar e descobrir a verdade que poderia destruí-los a todos. E no meio de toda aquela confusão, um novo mistério surgia. Quem realmente era o inimigo? E até onde? Voam os laços de sangue e segredo que tinham formado suas vidas. Ele respirou fundo, armado com a determinação que agora o cercava. O que viria a seguir estava envolto em incerteza. Mas uma coisa era certa: a narrativa mudaria para sempre. Rafael olhava para a mulher que emergia das chamas, a confusão tomando conta dele. O rosto dela era familiar. Ele piscou, tentando convencer a mente de que estava errado. Mãe, a palavra escapuliu de seus lábios em um sussurro trêmulo, mas não poderia ser ela. Clara e sua irmã olharam, o desespero se espalhando, e o horizonte parecia ter se tornado um labirinto. Rafael, eu não podia te encontrar dessa forma. A voz soou carregada de dor, como se cada palavra fosse um peso. Ela parecia tão real, mas a presença dela também parecia irreal. O homem de cicatriz estava tão aturdido quanto ele. Impossível! Você deveria estar morta! Ele gritou, a raiva jorrando como um rio revolto. Eu sempre estive aqui, escondida nas sombras. A mulher respondeu, seus olhos intensos cumprindo promessas de coisas não ditas. O que vocês não entendem é que o verdadeiro inimigo não é quem vocês imaginam. A tensão no ar aumentava, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Rafael estava sem palavras, o mundo havia desmoronado em uma fração de segundo. Ele olhou para Clara, depois para sua irmã. O garoto tremia em silêncio, a faca ainda firme nas mãos pequenas. O homem de cicatriz começava a sorrir de maneira sarcástica, como se estivesse saboreando o caos. Você chegou tarde, querida. Tudo já estava em movimento.
O som da polícia se tornava cada vez mais próximo. Mas o barulho parecia distante, como se o universo tivesse desacelerado e ele estivesse preso em uma bolha de terror. Então, tudo explodiu. Um grito cortou o ar. Um dos homens armados começava a puxar o gatilho, a cena se transformando em um filme de horror. A adrenalina fez Rafael agir. Cuidado! Ele gritou, empurrando o garoto para o lado, enquanto se lançava sobre Clara. Mas, enquanto ele se movia, a mãe deles, ou aquilo que ele pensava ser ela, avançou. Não, fique longe dele. Seu tom era urgente e cheio de autoridade. Os tiros começaram a ecoar como trovões. Rafael se jogou no chão, tentando proteger os que estavam à sua volta. Luzes brilhantes, fumaça, gritos. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. E então, em um momento de claridade no caos, algo se destacou. Ele viu uma sombra familiar em meio ao tumulto. Era Vanessa. O rosto dela estava contorcido em dor, mas havia uma determinação que ele nunca tinha visto. Não podemos ficar aqui, ela gritou, puxando-o para levantar. Mas e a minha mãe? Rafael questionou, o nó na garganta apertando. Mas a mulher não era sua mãe. Não era a figura maternal que ele tinha perdido. Era alguém que havia seguido seu próprio caminho. Ele a olhou nos olhos e ali havia raiva. Mas, não somente. Eu tenho uma última chance de acabar com tudo isso. A voz dela era forte. Sei o que você passou e posso ajudá-los, mas precisamos agir agora. As palavras dela reverberavam. Ele percebeu que ela não estava apenas satisfeita. Havia uma conexão que os unia, uma linha de sangue manchada por segredos. Então, tudo desmoronou. Um som forte rasgou o ar, provocando uma onda de força que os jogou ao chão. O homem de cicatriz caiu, atingido por uma bala da polícia. E quando os gritos de alerta começaram, a consternação tomou conta. Mãe! Clara gritou. E quando Rafael olhou para onde a mulher estava, notou que ela não estava mais lá. O mundo girou. A mulher que ele pensou conhecer agora parecia uma sombra fugidia em uma ilusão. O choque fez o coração dele disparar. E claro, o passado não era o único a se revelar. Ao olhar para Miguel, Rafael decidiu. Era hora de descobrir o que realmente estava acontecendo. O olhar de Miguel expressava luta interna e dor. Rafael, eu não sou quem você pensa. E isso foi tudo que Rafael pôde ouvir, antes que o verdadeiro impacto do que estava no ar se transformasse em um turbilhão. Então, a última bomba caiu. Clara, com um olhar intenso, virou-se para Rafael e Miguel, seu semblante mudando de medo para algo mais sombrio. A verdade sobre nossa família é muito pior do que vocês imaginam. O silêncio se instalou novamente e Rafael engoliu em seco. Nós não somos apenas vítimas, somos cúmplices. A revelação pesou no ar. Rafael olhou para os rostos de todos, buscando entender. O que você quer dizer com isso? Ele sussurrou. Clara respirou fundo, seus olhos cheios de lágrimas e uma raiva que incendiava o coração. Meu marido, ele não estava apenas em perigo. Ele era parte de tudo isso. Ele manipulou cada um de nós. Miguel olhou para a irmã, horrorizado. Como você pôde? Mas Clara prosseguiu, sem dar espaço para dúvidas. Quando eu fugi, havia pessoas que precisavam do que eu sabia, e escondi a verdade de marido, de tudo e todos. Eu não podia simplesmente abandonar quem sou. Vocês não têm ideia do que estão envolvidos. No fundo, Rafael percebia que aquela conversa mudaria tudo. O caos à sua volta começou a ficar distante enquanto as últimas palavras de Clara ecoavam. Eu queria proteger vocês, mas a verdade é que somos todos alvos agora. E o que vocês acham que sabem é apenas a superfície de um oceano cheio de segredos. Então, tudo o que acreditavam sobre a realidade começou a desmoronar. O que viria a seguir? O homem de cicatriz se levantou, recobrando a postura.
Vocês realmente pensam que o jogo está acabado? Não está nem perto do fim. E com isso, a verdade se tornava um labirinto sem saída. O que Rafael faria a partir desse momento? Tudo o que conhecia estava prestes a mudar, mas a maior pergunta de todas pairava no ar: em quem poderiam confiar agora? O ambiente estava tomado pelo caos. O homem de cicatriz se levantava, furioso, enquanto Rafael e Clara se preparavam para o que estava por vir. Você não entende, não é? Eu sou parte do que sua família está tentando esconder. As palavras ecoavam com uma explosão de raiva e desespero. Então você quer o quê? Nos destruir? Miguel disse, seu olhar cheio de determinação. O garoto ainda segurava a faca, mas agora havia uma nova força nele. Clara se virou para Rafael, seus olhos brilhando com um misto de medo e coragem. A verdade é que precisamos nos unir agora. Essa organização está determinada a acabar com nós. Não podemos permitir. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele olhou para a figura da mãe, que agora estava como uma sombra perdida na confusão. O tempo parecia estar se esvaindo. Precisamos agir e fazer isso juntos. Não podemos mais correr, disse ele, apanhando a mão de Miguel e Clara, puxando-os para mais perto. Se somos alvos, que ao menos lutemos juntos. Uma sirene cortou o ar e as luzes policiais se aproximavam. A polícia estava ali, mas o verdadeiro inimigo ainda rondava. O homem de cicatriz, agora em pé, soltou uma risada baixa, como se tudo o que acontecia fosse um jogo. Vocês acham que isso vai salvar vocês? Estou apenas começando. Então, a explosão aconteceu, mas desta vez não era um ataque, era o próprio Miguel, correndo em direção ao homem com o que parecia um explosivo improvisado. Cuidado, Rafael gritou, mas antes que pudesse fazer algo, a explosão ofuscou a cena. O impacto jogou todos para trás. Clara caiu, e Rafael surgiu sobre ela, o mundo girando ao redor. Quando a poeira assentou, a visão era caótica. Miguel estava de pé, respirando pesadamente, mas o homem de cicatriz desaparecera, envolto na fumaça. Miguel, Rafael gritou, pedindo para que se afastasse, mas a sensação de alívio durou pouco. Ele precisava agir agora. Levanta, temos que sair, disse Vanessa, puxando Rafael pela mão enquanto Clara procurava seus filhos. O peso da confusão e da dor ainda era palpável, mas algo dentro de Rafael queimava. A cada passo havia um propósito renovado. No momento em que estavam prestes a avançar, uma figura familiar apareceu. Era a mãe de Clara, saindo da sombra das árvores. Estamos em perigo, precisamos sair agora. Sua voz era um eco de urgência, e Rafael sentiu que aquela era a hora da verdade. Todos estavam juntos, mas sem um plano claro. A tensão pairava no ar enquanto se moviam. A polícia finalmente cercou o local, mas a batalha não estava vencida. Quem tem que ir, vai, e quem ficar, estará em risco. O aviso da mãe de Clara ressoou. Rafael olhou de novo para Clara, então para Miguel, sentindo a força que tinham como famílias. Por aqui, Vanessa gritou, puxando-os em direção ao carro da polícia. O alvoroço se intensificava ao redor, e a realidade se tornava mais clara. Não apenas tinham que escapar, mas resolver a questão que os unia. As crianças eram prioridade. Em poucos minutos, todos estavam dentro do carro. Vamos, rumo ao ponto seguro. Rafael gritou, seu coração disparando. O carro começou a acelerar, e a adrenalina invadia seus corpos. Conforme se afastavam do caos, Rafael olhou para Clara e Miguel. A luta estava apenas começando, mas naquela fração de segundos, eles sentiam um alívio. Havia um futuro pela frente, mesmo que nebuloso. O olhar de cada um sabia que a estrada seria longa e repleta de desafios, mas juntos conseguiriam enfrentar o que viesse. Temos um novo começo e precisamos descobrir a verdade, disse Clara, olhando para Rafael com intensidade.
Era a chama da esperança que começava a brilhar novamente. Antes que Rafael pudesse responder, uma nova pergunta surgiu na mente dele. Que segredos ainda estariam por vir? E conforme o carro seguia pelo caminho, ele sabia que a história deles estava longe de acabar. E você? O que achou desse desfecho? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos ver a participação de vocês. Compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não perca nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.